Continuamos na nossa série Coadjuvantes que ganharam o Oscar. Seguimos nessa série que eu creio que tem falado ao seu coração. Hoje eu leio com você Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 24 ao 34. Marcos 5, 24 ao 34. Texto muito conhecido, tenho certeza que você já leu esse texto algumas vezes, já ouviu algumas mensagens sobre esse texto. E hoje é a palavra de Deus, o meu desejo é que a palavra de Deus se renove ao seu coração através dessa história tão maravilhosa que fala muito ao meu coração. Isso aqui é uma história de coragem, gente. Isso aqui é uma história de alguém que teve coragem. Deus nos chama para sermos homens e mulheres tementes a eles. E homens e mulheres tementes ao Senhor, a principal característica deve ser coragem. Pode ser que você seja uma pessoa medrosa. Pode ser que você tenha medo de alguma coisa, que você tenha medo de alguma situação. Talvez alguns aqui saibam, eu tenho medo de barata. Eu brinco assim, eu não tenho medo de demônio, mas de barata eu tenho, né? Demônio a gente sai em nome de Jesus, mas barata... Mas em casa, minha esposa não está assistindo em casa hoje. Em casa, quando aparece a barata, sou eu que vou atrás, não é minha esposa. Então tem que ter coragem. Todos nós temos os nossos medos, irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nós, como servos do Senhor, o Senhor nos chama para andar em coragem. Filho de Deus precisa ter coragem. Nós vamos ler nessa história coadjuvantes que ganharam o Oscar. Nós vamos ver como Deus chama pessoas para viver em coragem. Marcos 5, 24 ao 34. Eu fiz uma cirurgia, estou aqui pensando, né? Mas os irmãos acompanharam, eu fiz uma cirurgia no dente, a dentista falou, descansa bem. Eu falei, mas ó, domingo eu falo bastante. Vocês viram que eu nem cantei para não... E aí ela falou, tá, mas fala na manhã, e aqui eu já estou me empolgando. Então... Glória a Deus. Marcos 5, 24. Jesus foi com ele. Com ele quem? Com Jairo. Irmãos, aqui Jesus, ele acaba de expulsar um demônio do gadareno, volta lá para onde ele estava, atravessa o barco. Quando ele chega lá, o Jairo, que é o chefe da sinagoga, chega lá, minha filha está morrendo. Meu Deus, me acompanha, vem comigo, vamos lá, faz alguma coisa. E aí aqui a gente começa lendo essa ação. Jairo pede, vem comigo, e o texto começa daqui. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Amém. Queridos, a gente vem para um culto como esse e às vezes a gente não tem noção do que acontece quando a gente vem para um culto como esse, que pode renovar a nossa vida para durante a semana.
ou pode de repente a gente vir e sair da mesma maneira que entramos. Eu quero fazer uma oração com você, eu quero que você faça uma oração para que essa palavra ganhe o seu coração nessa noite. Porque, meus irmãos, acontece inclusive comigo, de eu pregar no domingo e na segunda-feira às vezes o meu coração acorda ansioso. E aí eu preciso me ajoelhar aos pés da minha cama e dizer: Senhor, eu preguei para a minha igreja ontem sobre coragem. E eu preciso que o Senhor me ajude a ficar firme nessa palavra do Senhor que é verdadeira. Então, faça essa oração, querido. Vou dar um minuto para você orar. Só Deus sabe como está o seu coração aqui nessa noite, você que está em casa. E nós vamos pedir: Senhor, ilumina o nosso coração e a nossa mente para ouvir a palavra do Senhor. Senhor, obrigado porque nós temos a liberdade, Senhor, de, pelo sangue de Jesus, a chegarmos à presença do Senhor. Obrigado, Senhor, porque estar aos pés da palavra do Senhor, Pai, é a melhor coisa que nós podemos. E nesse momento aqui, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, é só a palavra do Senhor que nos direciona. Então eu peço para mim, peço para os meus queridos que estão aqui, peço por aqueles que estão em casa ouvindo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. No poder do Teu nome, que é sobre todo nome, faz essa palavra ganhar o nosso coração, Senhor, de maneira real, de maneira impactante, Senhor. Não permita, Senhor, que nada venha impedir que a palavra do Senhor penetre a nossa alma, Senhor. Divida, Senhor, as nossas juntas e medulas. Faz a palavra do Senhor, Pai, transformar a nossa vida, em nome de Jesus, porque nós precisamos do Senhor. Amém. Gente, a gente está falando sobre vencedores. A nossa série é sobre coadjuvantes que ganharam o Oscar. Um filme, ele tem muitos atores. Eu falei na semana passada sobre os figurantes, que são aqueles que a gente nem percebe, mas estão ali. Tá na cena, mas ele não tem fala nenhuma, ele está ali num restaurante. Eu falei sobre os coadjuvantes, mas tem os coadjuvantes que ganham o Oscar. E tem os atores principais. Você lembra que eu falei isso? Nossa série, nós estamos falando sobre coadjuvantes, mas não apenas coadjuvantes, pessoas com personagens secundários. Por quê? Porque na cena da vida, no filme da vida, irmãos, o personagem principal é Jesus, amém? E nós caminhamos nesse sentido de atores coadjuvantes. O que Jesus está fazendo, o que Jesus está fazendo na sociedade, o que Jesus está fazendo em nossos lares, mas nós estamos juntos com Jesus. Então nós estamos falando sobre coadjuvantes que ganharam. Hoje, na semana passada, ele tinha um nome. Nessa semana, na reflexão que eu trago de hoje, o texto diz que é uma certa mulher. Jairo está indo, Jesus está indo acompanhando Jairo, e o texto diz assim, olha, certa mulher se aproximou, é o verso 25. Então, se a gente estivesse na premiação do Oscar hoje aqui, o Oscar vai para certa mulher, e a mulher levantaria dali e viria aplaudida, e aqui receberia a estatueta. Já pensou nisso? Muitas vezes, queridos, Deus está fazendo e não é porque o nome não está sendo dito, Deus está fazendo. Podia ser certo homem. Isso significa, meu irmão, que nesse mundo inteiro, em tudo que está acontecendo agora, Deus vê você. Em tudo que está acontecendo na sua vida, que às vezes a gente está sentado do lado da pessoa e a pessoa nem imagina o que a gente enfrentou durante essa semana, nem imagina as preocupações que a gente teve, nem imagina os livramentos, nem imagina a dor que nos atingiu. Certo homem, Deus vê. Certa mulher,
Deus vê. Onde nós estivermos, o nosso Deus vê. Mas para isso nós precisamos ter 3 decisões. Hoje eu trago para você 3 decisões que levam ao prêmio. Porque a melhor coisa para alguém que exerce uma profissão é ser premiado, concorda? Você ganhar um prêmio de o melhor funcionário, você ganhar um prêmio de o melhor vendedor, você ganhar um prêmio de destaque do mês. Assim são os atores. E nós estamos numa corrida, nós estamos em busca do prêmio, daquilo que o Senhor quis nos fazer. Então, queridos, eu olho para esse texto, dessa mulher sem nome, dessa certa mulher, e eu olho nela, vejo nela 3 decisões que ela tomou, que a levaram a vencer o prêmio, que a levaram a ganhar esse prêmio. Primeira decisão que eu divido com você, é que eu queria que você repetisse comigo assim, olha, não deixarei o sofrimento matar a minha vontade de lutar. Essa é a primeira decisão. Pastor chato hoje que manda repetir as coisas. Vamos, não deixarei. Tá ruim, vocês já estão deixando. Vamos melhorar isso. Se é decisão, tem que ser com vontade. Não deixarei o sofrimento matar. Verso 25 e 26, acompanha aí de novo, irmãos. Ele estava ali, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. A gente está muito acostumado, irmãos, a dizer assim, olha, eu cansei, eu estou cansado, não dá mais para mim, a luta está muito grande, já tentei várias vezes, já fui naquele lugar, já fiquei naquela fila lá, não sei quantas horas não resolvi, agora tem que ir lá de novo. A gente está muito acostumado a dizer assim, está difícil. Meus queridos, a decisão da gente dizer assim, olha, eu não vou deixar o sofrimento matar a minha vontade de lutar, é o que essa mulher faz. Essa mulher estava 12 anos com esse fluxo. E ela vai atrás, ela gasta dinheiro com os médicos. E o texto diz que só piorou, irmãos. Já aconteceu na sua vida, ou talvez aconteça nesse exato momento, de você correr atrás, buscar atrás de uma solução, ir atrás de alguém, ir atrás de uma porta, esperar algo novo, e a coisa só piora. Mas essa mulher, ela toma a decisão que o sofrimento dela não rouba dela a capacidade dela lutar. Coadjuvante que ganha o prêmio é coadjuvante que em meio ao sofrimento ele continua lutando. Pessoas que amam a Deus precisam ter essa coragem de andar sabendo que, peraí, tá difícil, queridos, Jesus alertou pra gente, vai ser difícil. Escolhe o seu difícil. Já viu essa frase? Mas ela decide. Gente, ela tinha tudo para desistir. Tinha tudo para falar assim, eu acho que eu não dou conta, isso aqui não tem jeito mais. Talvez é a nossa realidade, irmãos. Espera da cirurgia no SUS, na fila do SUS, e o telefone não toca. 12 anos, imagina o sofrimento dessa mulher, isolada, porque imagina se ela não tinha uma anemia, o fluxo de sangue contínuo. Imagina, talvez anemia, o que é fraqueza. Imagina ela viver em isolamento, porque depois você lê lá em Levítico capítulo 15, que fala, é a lei sobre o período menstrual da mulher, e que tinha que ficar isolada, e quem chegasse perto, encostasse, era impuro. Se sentasse onde uma mulher sentou, se tornava impuro até a tarde. Olha o sofrimento dessa mulher, gastou tudo que tinha. Não é assim que acontece com a gente? Mas ainda assim, queridos, ainda assim, ela não deixou que o sofrimento matasse a sua vontade de lutar. Quando a gente lê, se não me engano é Lucas,
Já falei aqui, a lição de casa para todo texto, para todo pregador, quando vai pregar sobre um texto no evangelho, é ler o que os outros evangelhos estão dizendo. Mas eu não lembro aqui se é Lucas que diz que ela soube da fama de Jesus e ela vai até ele, porque mesmo passando 12 anos, irmãos, atrás de uma solução, mesmo gastando todo o dinheiro, que você sabe, quando o problema é saúde, tudo que a gente tem, se a gente tiver que gastar, a gente gasta. Mesmo tendo gasto todo o seu dinheiro, mesmo só piorando, ela vai até Jesus, ela não desiste de lutar. Nós precisamos decidir isso, queridos. Se nós queremos vencer, nós precisamos começar a saber, peraí, eu estou sofrendo, está ruim, está difícil, mas a gente precisa saber, peraí, Jesus está ali. Tem Jesus, ainda não acabou, tem Jesus. Está difícil, eu não posso conviver com meu esposo, não sei se ela tinha esposo ainda, né? Numa dessa talvez o esposo deixou. Está difícil, eu não posso nem me relacionar com as pessoas, tem que conversar de longe. Está difícil, acabou meu dinheiro, gastei tudo e não consigo resolver esse problema. Mas espera, tem Jesus. Então eu não vou desistir. Estou sofrendo, sim, estou sofrendo, mas eu não vou desistir. Jesus está ali, é para lá que eu vou. Por que, queridos, a gente desiste quando a gente esquece de Jesus? Quando a gente esquece que Jesus é o recurso inesgotável, irmãos. Pode acabar dinheiro, pode a fila do SUS demorar, pode aquela causa não sair, pode a esposa abandonar, o esposo largar, pode acontecer o que for. Jesus é o recurso inesgotável, irmãos, até que Ele venha nos buscar. Não desista de lutar, não deixe que o sofrimento mate a sua vontade de lutar, querido. É o filho que está dando trabalho, é sofrimento, não deixe de lutar. É crise financeira, é real, está sofrendo, está faltando dinheiro, não sei como sair dessa. Não deixe o sofrimento, olha para Jesus. É problema conjugal, é difícil, problema conjugal que envolve duas pessoas ainda, um com a cabeça, o outro com a outra, coisa está ruim, vai para o pastor dá conselho, não ajuda, vai fazer outra coisa, vai embora, o marido sai, a esposa sai, volta, aquela coisa que não resolve, anos, essa mulher estava 12 anos, gente, mas ela não deixa o sofrimento matar a sua vontade de lutar. O que você está desistindo, querido? Certa mulher, irmãos, a gente não sabe nem o nome dela, certa mulher, mas apesar de tudo, ela vai até Jesus. Ontem, na hora que a gente estava jantando lá em casa, eu e a Silvia, me veio um insight, eu perguntei, a Silvia é fisioterapeuta, né? E eu falei assim, amor, você lembra quando você se formou e quando você arrumou o seu primeiro emprego registrado lá no Hospital Santa Marcelina, Itaquá? 10 anos depois, irmãos. Muita oração, muito emprego ruim que os caras exploram. O pessoal explora a gente, você sabe o que é ser explorado. É ter uma formação, é ter um diploma e o cara que é dono da clínica. Aqui não tem ninguém que tem clínica, mas vai que tem alguém que está assistindo. 10 anos. Mas o sofrimento não pode matar a nossa vontade de lutar, irmãos. Aí ela falou assim, e você, quanto tempo demorou para você ser pastor? Uns 12 anos. Decisão que leva ao prêmio, não deixarei o sofrimento matar minha vontade de lutar. Às vezes a pessoa é líder e fala, tá difícil, tá ruim, nossa, não aguento mais, tá difícil, tá pesado. É difícil mesmo, mas a gente não pode deixar a dificuldade que leva ao sofrimento
roubar a nossa vontade. Primeira decisão, é a primeira decisão que a gente tem que tomar. Não vou deixar. Não vou deixar. Eu não vou deixar. Segundo, eu não deixarei a decepção destruir a minha esperança. Repete comigo aí, irmãos. Não deixarei a decepção. Amém. Então eu não vou deixar o sofrimento matar a minha vontade de lutar, mas eu não vou deixar a decepção destruir a minha esperança. Verso 27 e 28, segue comigo no texto aí, olha. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tocar. O texto diz que ela pensava. Isso aqui é uma esperança, irmãos. Não, se eu fizer isso, vai dar certo. Ô gente, a gente precisa ter mais esperança no nosso coração, irmãos. Tem hora que eu converso com alguns, vou nem falar de onde é, pode ser daqui, de tudo que é lugar. Eu falo assim, não é possível. Os crentes estão ruins de esperança, irmãos. Imagina se essa mulher não tem esperança. Eu não vou deixar que a decepção destrua a minha esperança, não. Vai passar por decepção, sim. Não deu certo. Não teve cura ainda. Não acabou ainda. Eu tenho esperança. Ela pensou assim, se eu apenas tocar. Jesus está acessível, irmãos, para a gente tocar nele agora, se a gente quiser. E eu creio que é isso que você veio buscar aqui, o toque de Jesus. Mas para isso a gente precisa estar focado. Sai daquele WhatsApp que só tem notícia ruim, irmãos. O Brasil está ruim, a economia. Vai ler sua Bíblia, irmão. Vai dobrar o seu joelho. Você fica alimentando a sua cabeça com notícia ruim. Isso rouba a esperança. Isso aqui, o Evangelho, é boa notícia. É isso que diz o Evangelho. É a boa notícia. Qual que é a boa, pastor? A boa é que eu tenho minha Bíblia. Estou gritando bastante. Segura aí, Di. Essa é a boa, irmãos. Se amanhã eu acordar com essa ansiedade que eu falei para vocês, eu vou abrir a minha Bíblia, vou dobrar os meus joelhos. A boa notícia está aqui. Esquece o grupo de WhatsApp. Começa a pôr sua cabeça naquilo que você crê. Porque se para a gente ser vencedor, irmãos, a gente precisa parar, deixar que essas decepções roubem a nossa esperança. Como que a gente, sendo servo de Deus, irmãos, a gente enche a nossa cabeça de tudo que chega para nós, e aí aquilo fala mais alto ao nosso coração do que essa palavra. Não vai dar, não temos dinheiro, não vai dar, pastor, essa obra é muito grande. Não vai dar filha, não vai dar para você fazer essa faculdade. Não vai dar para eu entrar naquele emprego. E aí fala assim, meu Deus, essa pessoa, desculpa, irmão, não é porque eu sou pastor, mas essa pessoa não está lendo a Bíblia dela, não. Porque eu leio a palavra de Deus, eu leio assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu leio a palavra de Deus e diz assim, olha, o Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim para mim, Ele é poderoso para fazer mais do que você está pedindo ou pensando. E aí diante disso, irmãos, qualquer notícia que vem para mim, qualquer porta fechada, Senhor, foi o Senhor que fechou? Aí eu vou de novo. Senhor, eu preciso da boa notícia, porque isso aí está matando a minha esperança. E Jesus fala, irmãos, se eu tocar, Ele está lá no seu quarto. É só você fechar a porta e pedir. Mas a gente pega, senta no sofá, abre o Instagram,
Abre o WhatsApp. Não deixarei a decepção destruir a minha esperança. Se eu apenas tocar, porque ela pensava. O que você pensa, irmãos, da dificuldade que está acontecendo na sua vida hoje? Talvez você está pensando, meu Deus, não tem jeito mais. Você sabe que em hospitais, às vezes, tem as profissionais que são chamados capelães, independente da religião da pessoa, que é para ir lá conversar com a pessoa a respeito da fé. Pacientes em estado terminal, irmão, você já deve ter lido isso. Eles ficam bem quando a fé deles é alimentada, quando a esperança é ali, é semeada. Não é iludir a pessoa, não é nada disso, mas esperança faz bem para o meu e para o seu coração, querido. Onde a gente vai achar isso? É na palavra de Deus. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir, irmãos. 12 anos. Mas ela não deixa a decepção. Você já foi no médico? Você já foi no médico esperando um tratamento e chega lá e fala, é virose. Parece, né? E chega lá e fala, nossa, mas o cara nem olhou para mim, ela nem me deu atenção e tal. Essa mulher estava 12 anos nessa situação, irmãos. Mas, e assim, é decepcionante, não é? Não é decepcionante? Quem tem um convênio médico, hoje também, isso aí também não é lá essas coisas, né? Quem tem aqui sabe o que eu estou falando. Chega lá, você espera bastante. Mas graças a Deus, louvado seja Deus por quem tem. Mas aí chega lá, às vezes o atendimento, né? Não é decepcionante você sair, nossa, E a fila, às vezes você está no posto de saúde, espera, o médico não chega, não tem médico, vai para outro lugar. Mas essa mulher, ela não permite que a decepção destrua a esperança. Deixa eu falar uma coisa para você antes de ir para o terceiro ponto, porque a decepção é em tudo. E todo decepcionado, irmãos, é um orgulhoso. Todo decepcionado tem no seu coração, quando eu estou falando isso, estou falando de mim também. Todo decepcionado, ele é um orgulhoso porque ele não aceita a vontade do Senhor. Ele não aceita o tempo do Senhor. Ele não aceita a soberania do Senhor. Aí ele decepciona. Ele decepciona porque ele acha que ele é servo de Deus e ele coloca o nome dele numa lista de espera para uma cirurgia e ele acha que porque ele é servo de Deus as coisas vão andar mais rápido. Às vezes não. Aí ele é orgulhoso porque ele fica decepcionado. Poxa Deus, eu sou teu servo. O decepcionado decepciona com a igreja. Porque ele achava que a igreja era do jeito que ele imaginava que tinha que ser. E aí as coisas vão de um outro jeito. Aí ele é orgulhoso. Porque não é do meu jeito. Todo decepcionado é um orgulhoso. Eu queria que Deus transformasse a minha esposa. A oração do marido que está infeliz com a esposa é: Senhor, transforma a minha esposa. E da esposa que está infeliz com o marido: Senhor, transforma o meu marido. Ninguém ora assim: Senhor, me ajuda a entender a minha esposa. Me dá graça, Senhor. A esposa ora: Senhor, meu marido está difícil, mas me ajuda a entender. Aí a gente decepciona. Por quê? Porque o decepcionado é orgulhoso, ele quer que o outro faça o que ele quer que ele faça. Todo decepcionado. Repara, irmãos, as nossas decepções passam pelo nosso orgulho. Essa mulher aqui, ela não tem orgulho. Ah, Deus não me curou mesmo, não deu certo. Ela vai, porque ela diz: se eu tocar. Terceiro e último. Eu buscarei ao Senhor com o coração cheio de expectativa. Buscarei ao Senhor com o coração cheio de expectativa. Vai, diz aí. Olha, espera aí, para, vamos ensaiar direito isso aqui. Presta atenção no que você vai falar, irmãos, essa decisão. Buscarei ao Senhor com o coração cheio de expectativa. Vamos lá. Buscarei. Amém.
Porque, verso 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, porque ela pensava. Isso é expectativa, irmãos. Como que a gente vai para a presença do Senhor sem uma expectativa de que Deus vai fazer? Deus vai fazer, irmãos. Deus vai ouvir. Deus vai agir. Deus vai mandar a resposta. Deus vai abrir uma porta, Deus vai mandar uma pessoa ficar do seu lado. Mas ela pensava assim, peraí, se eu tão somente tocar no seu manto, isso é uma expectativa. Às vezes a gente já chega na presença de Deus, ou vem para um culto desse já com a mentalidade derrotada, irmãos. Como é que a gente vence? Como é que a gente vence amanhã, se você tem uma meta para bater amanhã, se você tem um desafio no seu trabalho amanhã, se você tem uma luta para enfrentar, como é que você vence se já acorda derrubado? Buscarei ao Senhor com o coração cheio de expectativa, porque o Senhor vai fazer, queridos. Deus faz, aqueles que se achegam até Ele com o coração contrito e quebrantado, Deus faz. Gente, eu falei que a gente não pode falar que está cansado, né? Eu ia falar que eu estou cansado de conversar com um crente com a fé pequena. O Senhor nos chamou para caminhar por fé, irmãos. Nós somos chamados a andar com fé. As vitórias que você teve na sua vida é porque você pôs a sua fé em ação. É porque você tomou decisões de perseverar no Senhor. Decisões de não desanimar. Deixa Deus encher seu coração, querido. Ah, não vai dar. Ah, é impossível. Irmãos, vocês acham que era possível o que a gente está fazendo aqui? Quando a gente começou uma campanha aqui com R$2.000. E é bom que seja assim, meus queridos. Para a gente saber o Deus que nós estamos servindo, meus irmãos. Para a gente saber que nós temos um Pai maravilhoso. Pai! Quando essa mulher toca a orla do manto de Jesus, Jesus fala para ela assim, filha. Oh, meus irmãos, se isso não te emociona, filha, a sua fé. Porque ela tinha no coração, irmãos, uma expectativa de buscar ao Senhor. E meus irmãos, é isso que eu desejo para a minha vida. E se eu falo isso para você, meus irmãos, a minha oração por você, membro dessa igreja, você que nos acompanha, e todos quantos o Senhor mandar para cá, é que o Senhor nos leve a andar por fé. Porque o pai que ora por um filho, lembra da parábola do filho pródigo? Uma hora o filho volta, irmãos. O pai desesperado por uma filha que vai até Jesus, Jairo, filha morre, Jesus chega, ressuscita, na soberania dele. Mas a gente precisa. A gente podia pensar assim, o povo não tem jeito, isso aí não dá mais jeito, isso aí não conserta mais. Esse aí não sai mais das drogas. Esse marido não para mais de beber. Essa esposa, esse filho, essa porta de trabalho. Mas ela vai porque ela pensava, ela tinha em seu coração desejo de buscar ao Senhor com intensidade. Oh, meus irmãos, se a gente não tomar a decisão de buscar ao Senhor com intensidade, que filho é esse que não quer buscar o seu pai? Vou encerrar dizendo uma frase de Agostinho, que nem estava no sermão, lembrei ela aqui antes, Murilo viu eu colocando. Meus irmãos, se você quer uma foto para você lembrar nessa semana, essa é a foto, os irmãos que gostam de tirar foto. A fé, irmãos, e a razão andam juntos. Eu não estou falando para ninguém ser louco, não. Eu não sou.
A fé e a razão andam juntas. Pessoa que tem fé não é pessoa que sai fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Por isso que a fé e a razão andam juntas. Mas a fé vai mais longe, meus irmãos. Tem hora que você precisa saber qual caminho que você está trilhando. A fé e a razão andam juntas. Mas o Senhor nos chama a caminhar por fé. Por quê? Será? Porque a fé vai mais longe, querido. A razão vai dizer assim, não dá. Eu vou ficar dando testemunho aqui, não tem jeito, a gente está mergulhado nesse negócio da reforma, né, Miro, né, galera? Os irmãos lá da diretoria, por isso que eu vou mandando, mas é o que a gente está vivendo, irmãos. Tem outras coisas acontecendo na minha vida e eu sei que na sua também tem. Mas é impressionante, irmãos, a gente ora por uma coisa, está pensando numa porta, no outro dia chega um... Está aqui, ó, você pode chamar de mentiroso se eu estiver mentindo. A gente está preocupado com o piso, o que a gente faz aqui, põe o piso igual, não, vamos pôr um piso legal, não sei o quê, no outro dia chega 2 ofertas, olha, por piso. A fé e a razão andam juntos, mas a fé vai mais longe, irmãos. Buscar o Senhor com o coração cheio de expectativa. Eu estou querendo falar uma coisa para vocês aqui, para encerrar. Eu vou falar, para não dar... E aí nós vamos orar. Eu vou falar porque eu compartilhei lá. Irmãos, nós começamos essa reforma com um valor X em nosso caixa da igreja. Já pagamos tanta coisa, entramos na conta... Foi quanto que eu mandei para vocês lá? Ontem, anteontem? Tem mais do que quando a gente começou, irmãos. Como pode isso, gente? As decepções não podem roubar a nossa fé, irmãos. Você precisa tomar essas 3 decisões na sua vida. Vamos lá, Murilo. Não deixarei que o sofrimento matar a minha vontade de lutar. Talvez você chegou aqui já querendo isso, já morto. Não deixarei a decepção destruir a minha esperança. Se destruiu, recobra a esperança hoje, se prepara para a próxima decepção, que ela vem. Buscarei ao Senhor com o coração cheio de expectativa. Vamos caminhar, queridos. 3 decisões que levam ao prêmio. Eu quero orar com você. Fique em pé, meu querido. Vamos encerrar a escuta aqui, fazendo essa oração juntos e pedindo ao Senhor, você também que está em casa, que nos leve nesse espírito. Senhor, obrigado, meu Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Às vezes a gente, diante da palavra do Senhor, Pai, daquilo que aquece o nosso coração na Tua palavra, fica até sem saber o que dizer na Tua presença, Senhor. Como a gente é tocado pelos Teus feitos, os Teus feitos milagrosos, Senhor, de ontem. Mas, Senhor, o Senhor hoje continua fazendo o que o Senhor mais sabe fazer, que é agir com poder e grandeza. Senhor, e eu sei, Pai, que os meus queridos aqui, em alguma circunstância, precisam, Senhor, dessa visitação do Senhor poderosa. Senhor, eu quero te agradecer, primeiramente, por aqueles que têm perseverado, mesmo diante do sofrimento, Senhor, têm buscado encontrar forças onde só o Senhor sabe que existe e existe em Ti. Quero te agradecer por esses queridos que não desanimam. Mas, Senhor, todos nós precisamos ser recobrados em nosso ânimo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como esta certa mulher que o Senhor usou para falar aos nossos corações nessa noite, a termos isso bem claro em nossos corações, Senhor.
não deixar que o sofrimento roube a nossa vontade de lutar. Não deixar, Senhor Deus, que a decepção mate a nossa esperança. E buscar ao Senhor, Pai, com um coração cheio de expectativa. Senhor, essa é uma obra muito poderosa do Teu Espírito em nossos corações. Eu peço isso para a minha vida e peço para a vida de cada um dos meus queridos aqui, Senhor. Ó Jesus maravilhoso, visita os corações dos Teus filhos nessa noite. Ministra, Senhor, como ministraste a essa mulher, aos nossos corações. Filho, filha, vá em paz. É isso tudo que nós precisamos ouvir, Senhor. Filho, filha, fique em paz. Derrama essa bênção sobre a Igreja Batista em Sabaúna, Senhor, sobre nós, sobre aqueles que acompanham pela internet, pois somos do Senhor. A nossa fé está em Ti, Senhor. A nossa fé está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus de Nazaré, o nosso pastor, que está nos conduzindo às águas tranquilas. Amém. Amém, querido.